Olha, tem uma expressão no Brasil que todo mundo conhece, né? Acabar em pizza. Sim, infelizmente. Ela já vem carregada, assim, de um sentimento de frustração, sabe? Especialmente quando o assunto é investigação política. Aquela sensação de impunidade, né? Exato. Muito barulho, muita mídia, mas no fim, parece que nada acontece de verdade. Hoje a gente vai mergulhar fundo justamente nisso. E vamos usar como exemplo um escândalo bem recente e particularmente doloroso. As fraudes bilionárias no INSS. Que atingiram quem mais precisa, né? Aposentados, pensionistas. Justamente. Então, o objetivo aqui da nossa análise é tentar entender a história das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Por que tantas delas acabam gerando essa desconfiança toda? Uhum. Vamos investigar os detalhes desse caso do INSS, que é bem pesado, e também olhar como as principais forças políticas hoje, o PT e o bolsonarismo, lidam com suas próprias investigações, né? Sim. Os dois lados têm seus telhados de vidro, digamos assim. Pois é. E qual o papel do judiciário nisso tudo? A gente quer entender se o Brasil está meio que preso num ciclo, sabe? E o que isso pode significar para o futuro, pensando lá em 2026. Bom, vamos analisar isso a fundo. Olha, é interessante notar, quando a gente analisa as fontes, os artigos, as pesquisas, as notas, surge um padrão. Um padrão bem claro na política brasileira. Que padrão seria esse? Um ciclo, assim, de muita expectativa, seguida por uma decepção quase que inevitável. E isso parece ter raízes bem profundas já. Então vamos voltar para essa história da pizza. De onde veio isso? Como é que as CPIs, que estão lá na Constituição de 88 para fiscalizar o poder, como viraram sinônimo de frustração? Pois é, existe uma distância enorme entre a ideia original, né, o legislativo fiscalizando o executivo, e o que a gente vê na prática. As CPIs ganharam muita visibilidade nos anos 90. Era novidade da democracia, a imprensa cobria tudo. Virou um palco, né? Exatamente. Virou um grande evento político. Transmissão ao vivo, depoimentos bombásticos, uma arena para disputa política mesmo. Mas a gente tem que admitir, algumas deram um resultado, né? Tiveram impacto real. A CPI do PC Farias, lá em 92, Sim, um marco. foi fundamental. Mostrou o esquema de corrupção do Collor, alimentou o impeachment. Ali ficou claro que uma CPI podia, sim, derrubar um presidente. Com certeza. E mais pra frente, em 2005, teve a CPI dos Correios. Ah, sim, a porta de entrada para o mensalão. Exato. Que levou a condenações no STF, prisão de gente importante do PT na época. Então, o potencial existe. Mas por que essa percepção geral de descrédito, apesar desses exemplos? Olha, as fontes apontam algumas razões principais. Uma delas é o tal do teatro político. Ah, isso é visível. Muito. Muitas vezes as sessões viram palanque. O parlamentar usa o tempo para fazer discurso para a base, para gerar corte para a rede social. Mais do que para investigar de fato. Pois é. A CPI da pandemia foi um exemplo claríssimo disso, né? Falas longas, pensadas para viralizar. A busca pela verdade, às vezes, fica em segundo plano. E essa coisa da performance para a câmera parece que piorou com as redes sociais, né? O corte perfeito vale mais que o detalhe técnico. Totalmente. Outro fator-chave é o controle político da comissão. Quem manda na CPI? A composição, né? Presidência, relatoria. Exatamente. Governo e oposição brigam feio por esses postos. Quem controla, dita o ritmo, escolhe o que investigar, quem chamar, quem poupar. Dá para acelerar ou frear conforme o interesse. Com certeza. E aí tem o terceiro ponto, que é fundamental: a judicialização. A CPI não pune ninguém, né? Não, ela só faz um relatório, recomenda. Isso, e manda para o Ministério Público, para o Judiciário. E aí é que o gargalo aperta. Muitas recomendações não dão em nada. São arquivadas ou o processo se arrasta tanto que prescreve. O relatório da CPI da pandemia mesmo, com tantas acusações. Pois é, muitas sugestões de indiciamento foram arquivadas lá na PGR, da época, do Augusto Aras. É um paradoxo, né? Todo aquele barulho da investigação parlamentar e, no fim, pouca consequência jurídica concreta. É frustrante. E isso alimenta o tal ciclo da frustração que as fontes descrevem. Vem o escândalo, cria essa CPI,
Tem o show midiático. Depoimentos, bate-boca. Isso, mas aí o relatório final sai dividido ou enfraquecido por acordos. As recomendações vão para o judiciário, que muitas vezes é lento. E a sensação que fica é a da pizza: impunidade. E a desconfiança nas instituições só aumenta. Exatamente. O próprio sistema parece facilitar esse desfecho. E aí, nesse cenário todo, explode o escândalo do INSS em 2024. E esse chocou de um jeito diferente, né? Muito diferente. Não era só desvio em obra, esquema político. Atingiu direto o aposentado, pensionista, pessoa com deficiência, os mais vulneráveis mesmo. É de uma crueldade. A CGU falou em 6,3 bilhões só nos descontos de associações fantasmas. Mas as estimativas maiores, incluindo outras fraudes, falam em até 100 bilhões. É muito dinheiro. É assustador e o modus operandi era variado e bem sofisticado em alguns casos. Essa dos descontos associativos foi a que mais chocou, né? Como funcionava exatamente? Criavam associações, muitas vezes só no papel, para lançar cobrança direto no benefício. E usavam de tudo: assinatura falsa, formulário adulterado. Ouvi dizer que usaram até inteligência artificial para simular voz autorizando o desconto. É verdade isso? Há relatos nesse sentido nas investigações, sim. É chocante a má-fé, a engenhosidade para o mal. Além disso, tinha o quê? Empréstimo consignado. Também, contratos falsos, sem o beneficiário saber. O idoso só descobria quando via o extrato, às vezes com vários empréstimos, comprometendo quase toda a renda. Já imaginou? 80% da renda? Meu Deus. E as fraudes mais, digamos, clássicas? Pagamento para quem já morreu, BPC irregular? Tudo isso também. Pagamento para falecido, fraude no BPC, aposentadoria rural com documento falso. E surgiu até uma figura simbólica, né? O tal careca do INSS. Ah, sim. Mencionado como um dos articuladores. Exato. Um dos operadores dessas redes fraudulentas. E aí vem a parte mais triste. O impacto nas pessoas. As fontes mostram que as vítimas eram majoritariamente idosos, de baixa renda, baixa escolaridade. Muitos com dificuldade digital, né? Confiando cegamente no INSS. E o resultado? Perda de 30% da renda às vezes, gente sem dinheiro para comida, para remédio. Endividamento, angústia, depressão. Tem relatos de idosos chorando nas agências, desesperados. É de cortar o coração. O governo até mandou devolver uma parte, uns 3,3 bilhões. Mas como achar todo mundo? Muita gente nem sabe que foi vítima. Mostra uma vulnerabilidade assustadora, né? Sem dúvida. E o impacto disso vai além do individual, é sistêmico. Pressiona ainda mais as contas da Previdência, que já não estão fáceis. As projeções são ruins, né? Déficit crescendo muito até 2100. Muito, e gera uma enxurrada de processos na justiça, sobrecarregando tudo. E o pior, destrói a confiança no INSS, no Estado protetor. E foi nesse clima de revolta que instalaram a CPMI do INSS em 2025. A pressão foi muito forte, né? Vinda das vítimas. Tornou a comissão quase inevitável. E um sinal da urgência, e talvez do uso político, foi o recorde de requerimentos logo de cara, mais de 1.000. 1.000 requerimentos na primeira semana, pedindo convocação, quebra de sigilo. E a briga política interna começou quente. A oposição conseguiu maioria, pegou presidência, relatoria. Deixou o governo na defensiva. Exato. E aí já acende o alerta. Risco de virar palanque para 2026. Chamaram gente importante, né? Ministro Lupe, o ex-Onyx Lorenzoni. O próprio careca do INSS, dirigentes das associações suspeitas. E a pergunta que não quer calar. Será que dessa vez vai ser diferente? Essa pressão popular, a mídia focada nas vítimas, os sindicatos de aposentados, será que isso fura a pizza? Ou vamos ver o mesmo filme, barulho, palanque e pouca coisa concreta no final. O que as fontes indicam que poderia mudar o roteiro. Olha, a pressão externa ajuda, claro. Mas a história mostra que só isso não basta. O que precisaria então?
Precisaria combinar essa pressão com vontade política real lá dentro da comissão para investigar a fundo mesmo, sabe? Superar a briga partidária e, principalmente, uma resposta rápida e séria do Ministério Público e do Judiciário depois. Sem isso... Sem isso, a chance de repetir o ciclo da frustração é enorme. E falando em ciclos, isso leva a gente a olhar para as duas grandes forças políticas atuais. É curioso, né? PT e bolsonarismo. Se apresentam como opostos, discursos morais diferentes, mas ambos têm seus históricos de investigações, segundo as fontes. Vamos analisar essa dualidade. Vamos. Do lado do PT, os casos mais conhecidos são bem documentados, né? O Mensalão, lá em 2005. Que saiu da CPI dos Correios. Exato. Compra de apoio parlamentar, condenou figuras como Dirceu, Genuíno, Delúbio, abalou a imagem ética do partido. E depois veio a Lava Jato. A partir de 2014, esquema gigante na Petrobras, novas condenações, Palocci, Vaccari, Dirceu de novo e a própria prisão do Lula, né? Que depois foi anulada pelo STF. Sim, por questões processuais. Foro competente, suspensão do Moro e ainda teve o impeachment da Dilma em 2016. As pedaladas fiscais. Isso. O que intriga é a resiliência do PT, né? As fontes explicam por uma mistura de memória dos programas sociais, a narrativa de perseguição política... E os erros dos adversários também, claro. Sem dúvida. E do lado bolsonarista, o que as fontes destacam? O primeiro caso de grande repercussão foi o das rachadinhas, né? Ainda em 2018, gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj, o Queiroz. Um processo que se arrastou bastante. Sim. Depois veio o caso das joias da Arábia Saudita. Que o ex-presidente tentou incorporar ao patrimônio pessoal. Exato. Gerou investigação no TCU, na PF, e tem aquele levantamento sobre a compra de dezenas de imóveis pela família Bolsonaro, muito em dinheiro vivo. Levantando suspeita de lavagem de dinheiro. Exato. Fora os inquéritos no STF, fake news, atos antidemocráticos, 8 de janeiro. Os filhos também investigados. Eduardo, Carlos e a aliança com o Centrão, né? Que contradiziu o discurso antissistema inicial. É. E é interessante ver esses paralelos, né? Ambos os lados com discursos fortes de moralidade, mas lidando com suas próprias questões. Pois é. E nesse cenário todo, o judiciário vira o centro das atenções. É pra lá que tudo vai, no fim das contas. O destino final das CPIs, dos processos. Só que aí entra o problema crônico. A lentidão e a percepção de seletividade. Processos contrapoderosos que se arrastam anos, recursos infinitos. E a prescrição chega. Exatamente. Tem um dado que choca. Menos de 1% dos inquéritos contra parlamentares com foro no STF viram condenação final. É muito baixo. Menos de 1%. Historicamente, sim. O foro privilegiado, na prática, acaba virando uma ferramenta de defesa, quase um sistema à parte, mais lento. E as decisões do judiciário viraram grandes eventos políticos, né? A anulação das condenações do Lula mudou tudo para 2022. Completamente. Por outro lado, a atuação do PGR Augusto Aras arquivando casos do governo Bolsonaro. Gerou muitas críticas de blindagem. E mais recentemente, a inelegibilidade do Bolsonaro pelo TSE confirmada pelo STF. Como essas decisões impactam a confiança no sistema? Impactam demais. Cada decisão dessas é vista pela lente da polarização. Para um lado é perseguição, lawfare, para o outro é justiça ou, ao contrário, leniência. Alimenta a ideia de dois pesos, duas medidas. Exato. E essa politização, ou a percepção dela, corrói a legitimidade das instituições, acirra os ânimos. E voltamos à CPMI do INSS. O sucesso dela em punir alguém depende totalmente da ação do MP e do Judiciário. E o histórico não anima muito. Gera ceticismo, né? E isso alimenta mais polarização. Levanta a questão do papel do Judiciário. Ele estabiliza ou desestabiliza a democracia. E essa dinâmica toda parece ter nos prendido no que chamam de armadilha da polarização, né? Desde 2014, o debate fica muito preso nessa briga Lula versus Bolsonaro. Ou seus herdeiros, né? É, parece difícil sair disso. O que isso causa para o país, na prática? Olha, os impactos são vários. Uma paralisia em decisões importantes,
reformas estruturais que ficam para depois. Tudo ofuscado pela briga política. Exato. E uma fragmentação social enorme. Famílias, amigos, brigados por política. E o mais complicado, os dois polos se alimentam disso. Do antagonismo. Sim, ter um inimigo comum mobiliza as bases. Eles ficam presos nessa dinâmica. A gente viu em 2022 como foi difícil para a terceira via. Fragmentada, sem discurso forte, acabou engolida pelo voto útil. Para 2026, o que as fontes dizem que seria preciso para ter uma alternativa real? É só achar um nome? Nomes ajudam, claro, governadores, prefeitos, novas lideranças, mas as análises dizem que não basta. Precisa mais. Precisa construir unidade em torno de um projeto para o país. Algo além de só ser anti-Lula ou anti-Bolsonaro. Uma narrativa que mobilize com soluções concretas. Sabe, combater a lógica do menos pior. Fora uma estratégia de comunicação muito boa para furar essa bolha. E olhando mais a longo prazo, para quebrar esses ciclos que a gente falou? Aí as fontes apontam para a necessidade de reformas institucionais mais profundas. Reforma política. Mexer no fundo eleitoral bilionário, voto distrital, fim da reeleição. São ideias discutidas. E também limites para o STF, mandato fixo para ministro, menos decisão monocrática, rever o foro privilegiado de forma mais séria. São debates difíceis. Muito. Mas olhando o quadro geral, parece necessário mexer nas regras do jogo político e judicial para destravar o país. Ufa! Que percurso, hein? Começamos com a pizza de CPIs, passamos pela dor do golpe no INSS, revisitamos os passados investigados do PT e do bolsonarismo, o papel lento do judiciário e chegamos nessa polarização que parece asfixiar tudo. Exatamente. E a reflexão que fica talvez seja essa. A CPMI do INSS é mais que uma investigação. É um sintoma e um teste para a nossa democracia. Um teste em que sentido? No sentido de perguntar, a sociedade vai continuar aceitando esse mesmo cardápio político? Escândalo, show na CPI, impunidade seletiva, e tudo se repete? Ou pode haver uma exigência maior por respostas? Essa é a questão. Haverá mobilização para exigir mais transparência, responsabilidade de verdade, doa quem doer, e para considerar alternativas que olhem para o futuro, em vez de ficar revivendo as brigas do passado. Uma pergunta que pode definir os próximos anos no Brasil. Com certeza. A resposta a isso pode mesmo moldar o nosso destino.